Olá, bem-vindos a estas conversas na Eclésia neste mês de outubro, por excelência, Outubro Missionário. E é de missão que vamos falar nos próximos minutos. Na nossa companhia está o padre Ashwin Francis Vaz, fala português, mas está bem longe de Portugal em missão. Padre Ashwin é missionário do Verbo Divino. Padre Ashwin, de que missão é que nos fala? Eu falo a partir de Kifangondo, do Santuário do Santo Antônio, em Luanda, Angola. Há quanto tempo está aí, Padre Ashwin, e como é que foi aí parar? Eu estou neste lugar, na paróquia e Santuário do Santo Antônio de Kifangondo, a partir de 2017. E, de facto, estou quase de saída, porque vou estudar, mas por causa desta situação de pandemia, não tenho conseguido sair do país. Também para onde vou estudar, que é nas Filipinas, ainda não estão a emitir os vistos. Mas antes de chegar para Kifangondo, já estive a trabalhar no interior do país, nas províncias de Lunda Norte e Lunda Sul. Primeiro na missão de Kaungula e depois na missão de Kakolo. Padre Ashwin, só para nós percebermos aqui a circunstância, fala o português correto, apesar de não ser português. Pronto, tenho. Os meus amigos em Portugal brincavam que eu tinha costelas portuguesas, mas de facto não é da descendência portuguesa. Nós na Índia, da zona de Goa e um pouco mais para sul, os cristãos temos apelidos portugueses. E por causa desde 2003, outubro, até abril de 2005, passei o meu tempo em Portugal, na primeira fase a aprender português e depois, como não consegui chegar a Angola como estava previsto, depois fiquei em Guimarães. E por cá foi praticando o português. E há 11 anos que está em Angola. Como é que tem sido? Desde a minha ordenação, toda a minha vida sacerdotal tem sido aqui em Angola. Como é que tem sido essa missão? Que era o que perguntava. Muito interessante. Muito interessante. Acho que se formos falando, não íamos terminar hoje. Dadas as muitas experiências que deve ter, quer como pároco, quer como animador, quer como sacerdote. Fala-nos um bocadinho do seu dia-a-dia. Aqui o dia-a-dia, pronto. O dia-a-dia de agora não é o dia-a-dia, mas o dia-a-dia, o normal antes de Covid, seria muito atendimento das pessoas, quer dizer, o dia começa para o público a partir das 8h30, quando começávamos o atendimento, muitas pessoas à procura do sacerdote para serem ouvidos, para receber alguns conselhos, e para isso foi preciso também da minha parte pessoal uma atualização nas áreas diferentes, porque não habituado, quer dizer, é o meu primeiro santuário onde trabalho, e não foi fácil, porque também havia muita mistura de tradição aqui, né? É algo difícil de explicar, talvez, para alguém que nunca esteve em Angola. Muita mistura de tradição com a própria espiritualidade cristã. Algumas práticas culturais misturadas com a oração, não no sentido positivo. E também as crenças que as pessoas foram tendo ao longo dos anos, que de facto não tem nada a ver com a fé cristã. Então, primeiro ainda foi preciso esclarecer as pessoas e também, às vezes, fui confrontado, né? Nem todas as experiências foram muito agradáveis. Entretanto, no âmbito da paróquia, nós temos 16 capelas e é com muitas pessoas e é preciso organizar a catequese para todos. Nós estamos a falar de milhares de crianças para a catequese, para os sacramentos
e também temos 8 capelas em construção, quer dizer, na fase de construção ainda em chapas, mas rezam lá muitas pessoas. Então, esse é o dia a dia, estar ao dispor das pessoas desde manhã até a tarde, e depois na parte da tarde também ter um tempo para reflexão pessoal, trabalhos administrativos, para dizer que no fim do dia, de facto, no início, quando era necessário endireitar algumas coisas, organizar e tal, me sentia mesmo muito esgotado. E agora que tenho que ter aulas online, como não consigo estar nas Filipinas, depois pedi aos meus superiores para me aliviar um pouco das minhas responsabilidades, pelo menos do pároco. Neste momento, o santuário não tem tido tanto movimento por causa das restrições colocadas pelo governo. Então, aliás, ainda não estarei talvez mais aliviado. Além disso, também, a nível da diocese, me respondo como vigário para a área da pastoral. Então, era uma combinação de muitas coisas que estive a desempenhar. Agora, no tempo de Covid, também temos tido igrejas abertas, estar lá, atender as pessoas, ouvir, também conscientizar as pessoas sobre os perigos e tal, orientar um pouco sobre o distanciamento, quer dizer, estando abertos, mas cuidando de nós e cuidando das pessoas, e tentando também angariar algumas ajudas para chegar aos mais pobres. De facto, a pobreza tem sido galopante aqui. Em Luanda, sente-se muito a pobreza quando as pessoas não conseguem trabalhar, porque aqui não tem lavras, como no interior. No interior, a pobreza é do outro nível. Lá, as pessoas talvez não sofram a fome, porque cada um tem a sua lavra e tal, vai, cultiva, come, tem água. Nem todos os lugares, mas por onde eu passei, digo isso. Entretanto, em Luanda, quem não tem trabalho, de facto, não come. É muito difícil e vê-se mesmo esta pobreza nas ruas. Tem havido, por isso, de certo, um aumento de pedidos de ajuda também ao santuário, ao sacerdote. Como é que isso se gera, Padre Ashina? Desculpe, não percebi. Estou a perguntar se também devido a esta pandemia e esta pobreza de que me fala, se a própria paróquia tem tido mais pedidos de ajuda. Sim, muitos. Pronto, aqui, quando começou a pandemia e tal, houve também aquilo que nós chamamos, que acho que não é só aqui, em qualquer lado do mundo acontece, aproveitar para alguns assuntos políticos e tal, para fazer a sua própria publicidade. Também Angola tem muitas chamadas igrejas, seitas, são tipo cogumelos a nascer. Então fazia-se muita publicidade. Uma das minhas tarefas, que pessoalmente acredito muito, foi incentivar os cristãos em praticar a caridade com pouco que tem nas suas próprias ruas. Não ir muito longe, porque a Caritas não estava a funcionar. Tudo que era institucional era difícil de fazer funcionar por causa das restrições. Mas ninguém era impedido de ir à praça comprar alguma coisa e do bocado que tem, partilhar com mais alguém. Então, uma ajuda não publicitada e discreta, cada um faz porque a igreja está onde um cristão está. E depois, quando as circunstâncias permitiram, depois começamos a fazer chegar alguns bens materiais, principalmente alimentares, também alguma roupa e tal, daquilo que nós tínhamos e que podíamos para as pessoas mais necessitadas. Mas confesso que aquilo que nós fazemos é sempre alguma coisa, mas
é muito pouco para os pobres que temos. Padre Ashwin, quando um dia sonhou ser missionário do Verbo Divino e ir ou estar em missão, era isto que sonhava, era essa a realidade? A minha chegada para Angola foi interessante. De facto, quis sempre estar na África, ok? Os missionários que vinham de África contavam as suas histórias, mas nunca tinha encontrado alguém que vinha de Angola, nem sequer conhecia desse país. Então, quando estava na filosofia, havia a possibilidade de nós optarmos para uma missão fora da Índia. Então, eu disse, eu quero ir a Congo. Depois, perguntei ao meu formador, que é responsável, aliás, que língua é que se fala no Congo. Ele disse francês. Tive um curso de francês e não gostei muito. Então, ele disse, não gosto muito da língua, então melhor não. Depois, ele me perguntou onde queres ir. Eu quero ir a Gana. Ok. Mas ele disse, Gana tem muitos missionários, já tem sacerdotes locais. Está bom, então diga-me você onde quer que eu... E ele me disse, queres ir a Angola? Eu perguntei qual é a língua que se fala. E ele disse português. Eu disse, como não sei, posso ir. E assim foi. São caminhos de Deus. E antes de vir para Angola, né, naturalmente, havia um curso de preparação onde nós fizemos algumas investigações, pesquisas sobre o país, sobre a sua situação, mas confesso que quando cheguei aqui, nada daquilo que eu pesquisei encontrei. Tudo foi muito surpreendente, mas fui enxugando todas as experiências. Gosto da maneira que têm acontecido as coisas, apesar que posso dizer que está muito longe daquilo que eu pensava, ou talvez não estava mesmo fora da minha imaginação, mas hoje me sinto tipo peixe na água. Nunca pensei em sair de Angola desde que entrei. Que bela experiência, que belo testemunho de missão aí em Angola. Padre Ashwin, neste mês de outubro, este mês missionário, que palavra é que gostava de dizer para todos aqueles que nos seguem, eventualmente até aqueles que um dia sonham partir em missão? Muitas vezes eu tenho dito isto aos voluntários que vêm. Tem muitos voluntários que vêm de Portugal e não só. Eu tenho dito, não devemos nunca pensar que nós estamos aqui para dar. É uma ideia errada, porque colocamos-nos nesse sentido assim como algo superior, que nós temos e estamos a dar, os outros vão receber. Mas a minha experiência missionária, mesmo nos lugares muito pobres, eu estive na Lunda Norte, nós próprios tínhamos a casa de paus a pique para começar, depois andava a pé, às vezes de bicicletas, dormia na casa de paus a pique, sem eletricidade, sem telefone naqueles tempos. De facto, entre as pessoas bastante pobres, mas eu sempre senti que eu estava a receber muitas coisas, numa dimensão humana. E eu estava lá para dar aquilo que eu tinha, mas ao mesmo tempo estava a ser enriquecido com aquilo que eu recebia das pessoas, muito amor, muito carinho. E existe no Evangelho uma frase, né, que diz, Jesus diz, aqueles que abandonam ou renunciam à sua própria terra e tal, vão receber casas e essas coisas em termos materiais nunca vi. Aqueles que dormiam na casa de paus a pique não iam me construir um palácio. Mas eu posso dizer que por onde passei, naquelas aldeias, sempre que eu chegar, vou ter uma casa para dormir, vou ter a minha comida, vou ter todas aquelas pessoas que me tratam como família, como filho e tal. Então, mais ou menos a experiência é essa. Então, a missão não é só dar, mas é também receber, e receber talvez muito mais que dar. E é necessário nós sentirmos
a alegria desta recepção para dar mais. Esse dar mais, esta missão que não é só dar, ficam aqui estas ideias. Obrigada ao Padre Ashwin por estar connosco aqui na Eclésia, por nos ter também dado a conhecer esta realidade de Angola, onde está, e partilhar aqui a sua missão. Muito obrigada pela disponibilidade. Assim que nos segue. Foi Diga. Um prazer e espero que ajudem em alguma coisa. Muito obrigada. Assim que nos segue, já sabe que durante o mês de outubro, a cada dia, trazemos a experiência e o testemunho de um novo missionário de um qualquer canto do mundo. Obrigado. Tudo de bom.